Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me Bom ouvindo bem? dia. Bom Sim, dia, sim, ouvindo bem. Bom dia. Sim. Legal. Muito obrigado pela Bom dia, presença de Fábio. todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou um dos fundadores da RC For Você. Estou aqui com o meu sócio do lado esquerdo, Márcio Gomes. Bom dia, gente. O Aleandro, meu sócio, também está online, está em outro local. Quero agradecer também a presença de todo o time da ACAD, Mariana, o Elvis, Alessandro também deve estar entrando daqui a pouquinho. A ideia hoje, pessoal, é falar para vocês sobre o produto da ACAD, essa companhia que tem se destacado aí nos últimos anos, né, com um volume de vendas e distribuição muito grande, super tecnológica, produto com diferenciais, com muito apetite em alguns ramos que eles vão hoje explicar para a gente. A ideia é que a gente fale também de campanhas e principalmente dos diferenciais da companhia, tá? Nós deixamos aqui, pedimos 1h30 para que a gente tenha tempo para tirar dúvidas, para que a gente possa entender, passar alguns estudos de caso, né? Falar de alguns cases de sucesso de corretores que já estão com a plataforma aí há algum tempo. Então, essa vai ser a dinâmica da nossa manhã. E informar que a gente está gravando esse treinamento para que fique na nossa área de educação, para que vocês possam consultar futuramente. Aleandro, quer complementar com alguma informação? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer. Tem muitos que eu conheço, outros não. O Fábio já fez uma apresentação, sou sócio da RC For Você. E quero agradecer a presença de todos, né? Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem muito o treinamento, né? Esse é o primeiro de uma série de treinamentos que nós vamos fazer. Então, poxa, aproveitem, tá? No decorrer do ano, nos próximos meses, nós vamos estar fazendo vários treinamentos com todas as seguradoras, né, que são parceiras da RC For Você, além dos nossos treinamentos também, que são os treinamentos próprios da RC For Você, né, onde eu, o Márcio e o Fábio vamos estar falando um pouquinho sobre produtos, sobre técnicas de vendas, abordagem, um monte de outras coisas. Então, é isso. Espero que vocês curtam e aproveitem bastante, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez aí pela participação de todos aí. Aproveitem o treinamento, interagem aí com o pessoal da ACAD para tirar todas as dúvidas do produto. E aí, tendo qualquer situação que queiram já compartilhar aí também no grupo, aí pode compartilhar, porque o pessoal está preparado para responder. E não tendo tempo para responder, na sequência a gente vai interagir com todos aí e mandar a resposta aí das dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado novamente a todos e bom dia a todos também. Perfeito. Mariana, Elvis, já está liberado aqui o sistema para compartilhar, tá? Pessoal, fiquem à vontade para habilitar a câmera, habilitar o microfone. Oi, Aleandro. Você quer apresentar a Mariana, né? A Mariana da ACAD, o Elvis e o Alexandro? Apresentar cada um. Vamos lá. Mariana Bruno, acho que dispensa apresentações, tem muita gente que conhece do mercado, mas o pessoal aqui talvez não conheça. É a head do produto E&O aí na ACAD, tá? Então, é a moça da caneta, é a moça que manda, a moça que autoriza toda aí a parte de emissão lá e do produto de E&O. O Alexandre é nosso comercial. Alexandre, obrigado aí, bem-vindo de volta aí depois das férias aí, tá? Elvis, não conheço pessoalmente, mas obrigado também aí pela sua participação, e acho que o Elvis e a Mariana e o Alexandre vão interagir aí na troca aí da apresentação do produto da ACAD, tá bom? Sejam bem-vindos e obrigado mais uma vez aí para vocês. Perfeito, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, em ouvir o que a gente tem para dizer, entender um pouquinho mais sobre o produto e os nossos diferenciais e tudo mais. Então, como eu fui bem apresentada aí, sou a responsável pelo produto de E&O e Cyber, que também é um produto nosso aí no mercado. O Elvis é quem vai me ajudar a tocar aqui a apresentação, ele também é do meu time, ele é subscritor, então ele também tem a caneta, não sou só eu, então ele também tem uma caneta bem pesada aí, importante. E então eu vou começar agora a compartilhar. Eu queria deixar todo mundo muito à vontade, tá, pessoal? Para a gente fazer como um bate-papo,
na ferramenta aqui do Zoom, tem o chat. Então, conforme a gente for falando, vai colocando as perguntas ali, talvez ao longo da apresentação a gente já vai conseguir resolver e responder essa pergunta, mas de toda forma, no final aí, a gente abre os microfones para a gente bater um papo. Então, aqui, o legal é todo mundo entender que ninguém vai sair especialista do negócio, né? Demora um tempo para se sair especialista, mas a gente está aqui para ajudar. A ideia é vocês entenderem o público que é para esse produto e entender o que realmente ele cobre, tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação com vocês. Eu queria começar falando um pouquinho. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, Maria. Perfeita, legal. Então, desculpa, queria começar um pouquinho aqui. O nome ACAD é um nome novo, né? Mas a empresa em si não é uma empresa tão nova. Eu queria dizer aqui, antes da gente começar a falar do produto, a gente é a antiga Argo, tá? Uma empresa que já estava aí no mercado há bastante tempo, uma empresa americana que resolveu sair de vários países, tirar a operação de vários países e permanecer só nos Estados Unidos. Então, o Brasil foi uma das operações que eles deixaram, um país que eles deixaram de operar. E com isso veio a compra da empresa, né, que se transformou em ACAD, através do Grupo GP de Investimentos, onde eles queriam sempre muito ter uma seguradora, mas não viam match, de repente, com algumas coisas que eles achavam importante, que era a parte tecnológica, tá? A Argo já tinha esse DNA muito forte na parte de tecnologia, desburocratizando o seguro, fazendo com que o seguro chegasse de forma mais fácil até o cliente final. E com a vinda da ACAD, isso também está cada vez maior. Isso está, a gente está começando a fazer coisas diferentes também dentro, para oferecer para vocês cada vez algo mais simples e fácil de ser contratado. Aqui, só para ilustrar, eu queria falar um pouquinho para vocês dos números de 2022, né? O porquê foi escolhida a ACAD para ser parceira de vocês, o porquê que a gente hoje é líder de mercado nesse produto. Então, se você procurar lá no ranking da SUSEP, nós somos líderes no produto de E&O. Então, líder em quantidade de cliente e em quantidade de prêmio emitido. Então, no ano de 2022, a gente teve mais de 101 mil clientes ativos com a pólice vigente, que é o documento quando ele contrata o seguro. Dessas 101 mil pessoas, a gente arrecadou uma marca histórica aí de prêmio emitido de 109 milhões só nesse produto. Então, na história do produto de E&O, de responsabilidade civil profissional, nunca se atingiu, ultrapassou a marca dos 100 milhões. Então, o ano passado fizemos história, graças a Deus, com a ajuda de vários parceiros, assim como vocês. A seguradora não faz nada sozinha, o produto ela não desenvolve sozinha, então a gente sempre recolhe feedback do mercado e principalmente de parceiros como vocês. Então, a gente chegou nessa marca histórica e também como primeiro de mercado com a ajuda de muitos parceiros que hoje a gente tem dentro da companhia, tá? A gente pagou mais de 20 milhões em sinistros indenizados, então, sinistros, aqueles que avisaram, aqueles que tiveram a indenização coberta e a falha profissional coberta dentro do seguro, mais de 6 mil sinistros avisados, então mais de 6 mil reclamações chegaram até nós, as seguradoras, e temos uma base aí de corretor e de pessoas que ajudam a gente a fomentar esse tipo de produto de mais de 4.200. Aqui começando a falar um pouquinho também do porquê disso tudo, né? Ao longo da apresentação, o Elvis vai falar do produto, que também é bem diferenciado, das diferenciações que a gente tem em relação ao mercado, mas o porquê que a gente também conseguiu chegar nesse número 1 de mercado, de ser o líder de mercado. A gente hoje tem uma equipe especialista, tanto na subscrição, que são os donos da caneta, como a gente falou no começo, quanto do sinistro, tá? Então, não adianta nada eu vim falar para vocês que o nosso produto é legal, que o nosso produto é bacana, que a gente tem uma condição legal, se lá na ponta, quando o cliente tiver um sinistro, eu tiver um atendimento ruim no sinistro. Então, a gente trabalha muito integrado com essa parte. Quando o cliente compra uma pólice, ele compra um papel na expectativa de, caso ele tenha algum problema referente àquilo que ele comprou, ele seja atendido. E hoje a gente sabe que algumas seguradoras do mercado
tem algum problema ali na regulação do sinistro, ou de pessoas que não entendem do produto direito, ou na demora do pagamento, ou coisa do tipo. E aqui a gente tem uma equipe especialista de sinistro. Qualquer alteração que a gente faça no nosso produto, de condições, de taxa, de franquia, a gente sempre alinha e ouve a opinião do sinistro. Então, a gente tem uma área aqui dentro da companhia dedicada ao atendimento dos sinistros só de responsabilidade civil profissional. Então, isso faz muita diferença, né? O sinistro é a concretização daquilo que o cliente comprou. Então, a gente entende que esse também é um super diferencial do nosso produto em relação a tudo aquilo que a gente oferece para o nosso cliente, tá? Agora, aqui, falando um pouco mais sobre o produto, entrando um pouco mais no detalhe, eu vou passar a bola para o Elvis, mas estou aqui qualquer coisa se vocês precisarem. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Bom dia. Então, vamos entrar aqui um pouquinho dentro do produto, do que é o E&O, o que é responsabilidade civil profissional. A apólice tem o objetivo de reparar o dano causado ao terceiro numa possível falha na prestação de serviço, o que acarreta a falha profissional para o cliente, o terceiro contratante. Quem pode contratar essa apólice? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Acho que... Calma aí, Mari. Não está compartilhando aqui. Está na primeira página, né? Isso, agora sim. Desculpa. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do fluxo, tá? Como que funciona isso, tipo, na parte do início da contratação até a parte de indenização da apólice. Então, como eu tinha falado antes, a quem pode contratar a apólice? Pode ser contratado por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa física. Qual que é o estímulo da apólice? O porquê da contratação da apólice? O segurado, ele tem agora me falhou a palavra, desculpa. Imagina, o estímulo dele é a prestação, né? A prestação de serviço na falha profissional para o terceiro contratante. Então, o segurado ele se resguarda da questão do patrimônio dele, ele contrata a apólice para se resguardar referente ao patrimônio dele na prestação de serviço ao terceiro. Como é que funciona essa apólice? Essa apólice ela é totalmente à base de reclamação. E aí a gente tem como a reclamação a extrajudicial e a judicial. O que seria a extrajudicial? Aqui, qualquer reclamação, a gente considera tanto mensagem no WhatsApp, uma carta que seja uma reclamação através de um e-mail, e aí não necessariamente precisa ser um fato que ocorreu. Se o cliente ele tem na sua cabeça que ele errou, o terceiro reclamou de alguma situação do que ocorreu, ele já pode abrir uma reclamação como uma mera expectativa para a gente poder já se resguardar e começar as tratativas com o terceiro reclamante. A apólice, nessa questão da abertura do sinistro, a gente realiza a análise da reclamação, tanto como se fosse uma reclamação concreta ou uma expectativa, tá? Como que funciona isso? A apólice, ela é através de reembolso. A apólice de responsabilidade civil profissional ela é através de reembolso. Mas aí vamos supor que o cliente não tem esse dinheiro para poder pagar o custo da reclamação que ele sofreu. O segurado tem que pagar um X valor e ele não tem esse caixa para efetuar o pagamento. Por mais que nossa condição seja a base de reembolso, a gente não vai fazer isso com o cliente. Vamos realizar o pagamento, ele explica toda a situação, a gente adianta esse pagamento para o terceiro reclamante e assim ameniza toda a situação e ele não terá que pedir um empréstimo no banco, que nem aconteceu um exemplo recente, que o cliente falou assim, que ele não tinha a reserva ou algum dinheiro em caixa para realizar o pagamento daquela reclamação.
Aí a gente conversou, entrou em um acordo com ele que a gente ia pagar essa indenização diretamente para o cliente. Então, resolveu o problema, ele saiu satisfeito, deu tudo certo no final das contas e ambas as partes ficaram felizes. Pode passar. Elvis, só um minutinho, só para complementar a sua fala aí a respeito do INO, como funciona. Pessoal, é bem importante aí a gente até verificar o próprio slide aí apresentado pelo Elvis, pela a palavra que ele colocou aí, e não precisa a gente ter, de fato, aí uma reclamação via judicial. Ela sendo extrajudicial, a gente já pode fazer o acionamento para essa expectativa de sinistro, e se o segurado já confirmar realmente a sua falha profissional, o intuito do INO não é levar isso na esfera judicial, porque isso vai onerar ainda mais o sinistro, tá? Então, a ideia é, confirmando a falha profissional, tentar minimizar esse prejuízo ao máximo e aí Exato. tentar estancar esse sinistro o mais rápido possível. O que traz isso de benefício? Para a seguradora, reduz aí a sua despesa administrativa com todo esse sinistro, e para o segurado, evita até que ele tenha o nome dele aí envolvido na justiça e possa manchar a sua imagem, porque aí eu tenho que acionar outros tipos de cobertura para fazer aí toda a parte de assessoria de imprensa para limpar a imagem dele. Então, você vê que o INO é um produto aí que ele vem aí com bastante abertura para evitar um sinistro e proteger, de fato, o patrimônio financeiro desse seu cliente. No próximo slide a gente vai entrar um pouquinho na parte das coberturas, e aí a gente vai falar disso, dessa questão da reclamação, como mitigar o acordo judicial e tudo mais. Tem uma cobertura específica para isso, tá? Aqui eu só queria resumir um pouquinho mais. Eu entendo que às vezes o cliente de vocês são um pouco da área médica ou da área da saúde, tá? Quando a gente fala de RC profissional para a área da saúde, uma dica que eu posso dar aqui quando vocês forem abordar o cliente ou coisa do tipo, é não usar tanto a palavra falha profissional ou erro profissional, tá? Por quê? Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de que não é legal o médico errar, né? E ele também não vai querer errar. Então, o que a gente tem que falar para ele é, por mais que você não erre, que você seja um excelente profissional, você pode ser reclamado. Por quê? Porque aquela pessoa que você está prestando serviço, ou atendimento, ou fazendo uma cirurgia, ou qualquer outro procedimento que for, ele pode não gostar e se sentir lesado. E ele pode te reclamar. Então, independente de se você errou ou não, uma reclamação em decorrência da sua prestação de serviço você pode receber. E aí tem toda uma parte de cobertura da apólice que ela vai te defender nessa possível reclamação. Então, assim, a gente recebe reclamações de falha profissional que às vezes não é uma falha, é uma simples insatisfação do cliente. Isso tem cobertura no seguro para eu pagar a insatisfação ou coisa do tipo? Não, porque o seguro é para cobrir a falha daquele profissional. Mas, até dizer se houve realmente uma falha, se é só uma expectativa do terceiro, você vai precisar de um advogado para se defender, você vai precisar de uma assessoria jurídica para estar do seu lado, talvez uma perícia para poder fazer numa esfera judicial, para poder provar que você não errou. Então, tudo isso engloba na apólice. Então, quando a gente fala muito da área da saúde, o ideal é falar, olha, tudo bem, você não erra ou coisa do tipo, mas você pode ser reclamado por um terceiro. E que você realmente pode não ter falhado, tá? Deixa eu passar aqui para o... Aqui entrando mais nas coberturas, aqui vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente falou. A questão da cobertura de despesas de defesa, os custos de defesa. No mercado em si, o pessoal até usa como um método aí de negociação deles, falar que a CAD, ela limita os custos de defesa, porém não é bem assim que funciona. O custo de defesa é um combo de coberturas dentro da esfera civil e na criminal. O que ela cobra? Ela cobra os laudos periciais, os depósitos recursais
sucumbências, honorários advocatícios e as demais despesas. O que a gente limita hoje? A gente limita os honorários advocatícios, para não dar um cheque em branco para o advogado, no caso. Dentro das nossas condições, a gente disponibiliza hoje 2 tipos de honorários advocatícios. Hoje a gente trabalha com o Standard, que a gente está pagando 28 mil na esfera civil, administrativa e criminal, e tem a possibilidade de você contratar o Plus. O Plus é 60 mil reais que ele pode gastar com os honorários advocatícios. A gente recomenda sempre ele contratar o Plus, porque a diferença de custo de um para o outro é pequena e compensa mais no final das contas. Mas com experiências que a gente já teve com outros sinistros e tudo mais, a gente viu que esses valores eles são bem fictícios para uma defesa de um advogado, tá? Então, quando até na hora de ter margem de negociação, ali falando com o corretor, com outros clientes, eles vão falar, pô, a CAD, ela limita os custos de defesa. Não, ela não limita os custos de defesa, é os honorários advocatícios. Se ele quiser usar 100% da apólice dele em laudos periciais, em depósitos recursais, ele pode seguir a vida dele. A gente só limita os honorários advocatícios, tá bom? Okay. Dando a reputação. A cobertura em si, ela já fala por si só. O exemplo da Mari falando sobre médicos. O médico, ele tem a mente dele diz que ele não erra, né? Que ele é uma pessoa que é um profissional muito capacitado, que dificilmente erra, mas é aquilo. E você hoje, com o mundo da tecnologia, as redes sociais e tudo mais, hoje para a pessoa acabar com a reputação dele de 20, 30 anos, é rápido. Então, essa cobertura, ela cobre a parte de restauração dessa imagem dele. Vamos supor, ele contratar uma imprensa para poder dar uma nota referente ao ocorrido, porque as pessoas jogam a situação, falam o que quer, mas às vezes nem é aquilo que aconteceu. Então, essa cobertura, ela contrata a assessoria de imprensa para reparar a reputação do segurado, tá? E a questão agora do acordo judicial e extrajudicial, foi aquilo que foi falado no slide anterior. Essa cobertura, ela está aí para mitigar a negociação na hora do sinistro. Por quê? Às vezes a gente pega umas situações que a falha profissional, ela tá ali 100% que o tá lá, ele errou, tem todas as informações que realmente ele é culpado e tudo mais. Então, não tem por que a gente levar isso até a esfera final lá de julgamento. Então, a gente faz de tudo para mitigar isso, já causa uma boa-fé ali com o cliente, porque por mais que ele tenha sido lesado, ele vai ter tido a resposta rápida da indenização, e isso ajuda até a manter o cliente com o segurado, certo? Então, essa cobertura aí, ela é o pagamento de acordo antes de ser julgado até o final, tá? A cobertura de extravio e roubo e furtos de documentos. Esse daqui também é bem importante. Isso daqui não vai cobrir a questão da perda de documento ou extravio do segurado. Essa cobertura é para cobrir a perda, o roubo, o furto do documento que tiver em posse do segurado, que é do terceiro. Usando o exemplo de uma agência de turismo. A agência de turismo, ela pegou toda a documentação do cara, passaporte, algo do tipo, dando um exemplo, tá? E aí ela acabou perdendo esse documento na papelada, na hora de preencher documentos e tudo mais, perdeu, extraviou, rasgou, danificou. Essa cobertura, ela vai pagar todo o trajeto que o cara vai ter para ir tirar um novo, todo o custo que ele vai ter para tirar esse novo documento. Então, essa cobertura é exatamente para isso, tá? Para poder reparar o dano na perda ou no roubo do documento do terceiro, beleza? E a cobertura de consultores contratados e subcontratados. Essa é uma cobertura muito importante também, que
atualmente, vamos supor, eu vou falar como se eu fosse um corretor. Eu estou em São Paulo. E aí eu tenho clientes no Brasil como um todo. Mas eu só tenho a minha filial, a matriz que eu só tenho em São Paulo. Mas aí eu preciso de contratar uma empresa, um corretor terceiro, um parceiro, para poder dar um suporte lá em Salvador. Então, essa cobertura, ela se estende a esse parceiro que eu estou contratando, desde que ele esteja exercendo a mesma atividade segurada. Então, eu contrato a Mari, que ela está lá em Salvador, para poder dar um suporte para um cliente meu. E aí, acontece alguma falha nessa comunicação entre ela e o parceiro e o cliente final. E aí, por eu ter um contrato com ela e ela estava prestando o serviço para mim, tendo isso documentado, ele também estará amparado na apólice do cliente, tá? Em caso de alguma reclamação. Beleza? E aqui a gente vai entrar um pouquinho nas coberturas mais específicas para as atividades, tá? Lá a gente falou num todo, aquele combo de coberturas, ele já vai de forma automática para 100% dos nossos casos, então não corre o risco do corretor deixar de oferecer essa cobertura para o cliente dele, tá? E essas daqui a gente vai falar, a gente ticou as mais importantes por atividade. Então, a cobertura extensiva para a pessoa jurídica. Essa daqui a gente pode usar como exemplo o médico, tá? Que ela é mais extensiva para a área médica. O médico, ele atua em diversos hospitais. Ele atua como uma pessoa física dele, ele presta serviço para os hospitais. Porém, ele precisa ter um CNPJ para fins de faturamento, para ele poder gerar uma nota para aquele hospital, para ele acabar recebendo o valor da prestação de serviço dele. Então, essa cobertura se estende ao CNPJ que ele usa para fins de faturamento, tá? Porque no momento que acontece alguma falha com ele, a pessoa lesada, ela vai acionar judicialmente falando o médico e o hospital aciona o CNPJ. Mas como o CNPJ é para fins de faturamento, essa cobertura ela se estende para o CNPJ e aí ele tem no apólice dele de pessoa jurídica, ela se estende a essa empresa que ele tem só para fins de faturamento. Então, essa cobertura já está lá também de forma automática para todos os casos de pessoa física na área da saúde, tá bom? Bom, aqui eu queria ressaltar só um ponto, que quando a gente fala de uma contratação, principalmente da área da saúde, a gente tem que ter em mente que se eu contratar uma apólice no CNPJ, o que eu vou cobrir no seguro? Eu vou cobrir as reclamações feitas no CNPJ, tá? Então, eu tenho uma clínica onde eu tenho vários médicos, onde eu tenho fisioterapeutas, eu tenho uma porrada de gente ali atendendo dentro daquela clínica. E o cliente foi lá, fez a e tudo mais, e aí ele não ficou satisfeito, ou aconteceu alguma falha profissional de um médico ali que estava atendendo em nome da clínica, e ele fez uma reclamação no CNPJ. Então, para eu cobrir esta reclamação no CNPJ, a apólice precisa ser contratada em nome da clínica, tá? Nessa situação, a mesma situação, eu tenho uma apólice PJ em nome da clínica, só que o cliente reclamou no CNPJ e no CPF do médico. A apólice da clínica não vai cobrir o CPF do médico. O CPF do médico precisa ter uma apólice no CPF dele, tá? Por que é importante falar isso? Porque os médicos, hoje em dia, eles atendem em várias clínicas, eles atendem em vários hospitais, eles atendem em vários locais. Então, ele tendo uma apólice pessoa física em nome dele, ele vai estar coberto em qualquer lugar que ele exercer a atividade, em qualquer reclamação que vier no nome dele. Hoje em dia, as reclamações vêm muito mais em nome da pessoa jurídica, tá, pessoal? Por quê? Porque a pessoa vai reclamar naquela que tem mais dinheiro. Isso é fato, tá? Então, mas muitos casos, principalmente de hospitais, além de processar o hospital, a pessoa processa os médicos, o responsável técnico, que quem estava ali na hora naquele plantão. Então, é importante sempre frisar isso. Se eu contratar uma apólice na PJ,
eu só vou cobrir as reclamações de qualquer funcionário que estiver ali prestando serviço, mas reclamações no CNPJ, e quando eu precisar cobrir a pessoa física, eu preciso ter uma apólice em nome do médico. Essa cobertura que o Elvão falou, que é extensiva para a pessoa jurídica, ela está dentro da apólice da pessoa física. Justamente por isso que ele falou, porque hoje o médico ele tem um CNPJ para emitir nota para receber o dinheiro dele. Então, se tiver uma reclamação nesse sentido, onde o médico tem uma PJ para fins de faturamento, a gente vai cobrir também a reclamação que vier nesse CNPJ, tá? Então, são coisas diferentes. O importante aqui dizer é que na clínica precisa ter uma apólice dela e cada funcionário precisa ter uma apólice para ele. Pode seguir, Elvão. Certo. Obrigado, Mari. Então, a cobertura de chefe de equipe ou diretor médico, essa também é uma cobertura bem importante, por quê? Porque, às vezes, o diretor, o chefe de equipe, ele está lá no hospital de plantão. Ele é responsável por diversas áreas ali naquele momento do plantão dele. E ele não consegue estar, ele é uma pessoa só, ele não consegue estar em 2 ou mais lugares diferentes. Então, caso ocorra uma falha da equipe dele, que ele esteja sob responsabilidade dele, essa cobertura estará amparando esses outros profissionais, tá? E aconteceu tá lá numa cirurgia, acontece uma falha profissional de um, nem que seja um anestesista lá que está sob responsabilidade dele, deu uma dosagem maior no cliente e acabou causando alguma alergia, algo do tipo. Então, essa cobertura é para amparar a equipe que ele é responsável ali naquele momento, tá? A cobertura de erros de avaliação de bens. Essa é uma cobertura mais voltada para corretor de imóveis. Ela é uma cobertura muito importante, né, para essa atividade. Ela realiza, né, o pagamento em casos de erro na avaliação do bem de um imóvel. Então, o nome dela responde por si só, entendeu? Aí, na prestação de serviço do cliente, caso ele tenha algum erro ali na hora de avaliar um imóvel, estará amparado através dessa cobertura aí na atividade de corretor de imóvel, tá? Advogado correspondente. Advogado correspondente é uma cobertura que só muda a nomenclatura, mas é as mesmas características da cobertura anterior de contratante. Agora esqueci agora o nome dela. Deixa eu ver. Subcontratado. Isso, contratados e subcontratados. Ela tem o mesmo foco, tá? Só muda a nomenclatura. O cara tem um escritório em São Paulo, precisa ter um cliente em Brasília, e aí não tem como se deslocar até lá, ele contrata algum escritório de advocacia, um advogado parceiro dele, para poder responder e comparecer até o fórum para poder defender aquele cliente. Então, essa cobertura ela estará amparando empresas ou pessoas físicas que vão prestar serviço em nome do segurado, tá bom? Ela é bem autoexplicativa também. Infecções contraídas no atendimento odontológico ou no atendimento médico. Ela também fala por si só, qualquer infecção contraída no momento de uma cirurgia, no momento de estar fazendo um procedimento odontológico, o profissional também está amparado através dessa cobertura, tá? São coberturas muito importantes para cada ramo específico, que elas também vão estar ticadas no nosso produto, tá? É um dos diferenciais nossos, porque a gente não tem que ficar preocupado se vai ticar aquela cobertura ou não, porque tem muitas seguradoras que eles dão as condições básicas e aí você tem que ficar ticando cobertura por cobertura, às vezes não é autoexplicativa, e aí o corretor deixa passar e no momento de um sinistro ele não vai ter cobertura na reclamação, tá? Além do que, conforme você vai incluindo coberturas, né, vai ficando mais caro. Vai ficando mais e no caro, nosso exatamente. não, no nosso é um pacote já com todas essas coberturas. Beleza. Agora um assunto bem importante também que eu gosto de falar bastante, que gera muita dúvida aí com os corretores. A questão da retroatividade do prazo complementar e suplementar. Hoje, e suplementar não é mais obrigatório e foi mudada a nomenclatura. Agora é o prazo adicional, mas a finalidade dele é a mesma, tá? Como é que funciona? Hoje o cliente ele tem uma apólice
vigência anual, a gente consegue também atender vigências menores de 1 ano, mas aí é caso atípico, né? É algum contrato que exige isso e tudo mais, a gente pode ver também. Mas nessa questão aqui do prazo complementar e suplementar, acontece. O cliente ele tem uma apólice hoje de 1 ano. Encerrou esse prazo de vigência, ele não conta, ele fala, Elvis, ó, o meu cliente ele está encerrando as atividades no momento, ou ele não quer contratar apólice, porque um exemplo do médico, a gente sempre usa o exemplo do médico porque ele cabe em várias situações. Ele fala, meu, eu estou pagando esse seguro, mas tipo, eu não erro, eu não quero mais contratar esse seguro, não quero mais pagar, não quero ter esse custo mensal. Aí ele deixa de contratar aquela apólice que se encerrou agora, dia 1/4/2023. Automaticamente, a gente concede 36 meses de prazo complementar. Então, a partir do momento que ele não renova a apólice, ele já entra nesse período sem custo adicional. Então, ele tem lá o prazinho dele. Esse custo, para que serve esse prazo? Esse prazo é para ele apresentar reclamações que ele teve durante o período de vigência e caso ele tenha retroatividade. Um exemplo, ele tem uma retroatividade de 2018. E desde então ele veio renovando até 2023. Terminou agora em 2023, ele não quis mais renovar a apólice. Aí, quando chegou em janeiro de 2024, ele recebeu uma reclamação que aconteceu lá em 2019, e ele tinha a retroatividade com a gente. Então, esse prazo complementar e suplementar é para apresentar a reclamação ocorrida durante o período de vigência e de retroatividade, tá? E qual o momento que entra o prazo suplementar? O prazo suplementar, ele entra assim que finaliza o prazo complementar. O prazo complementar, geralmente, 36 meses, 3 anos. Quando chegar dia 1/4/2027, 26. Isso, 26. Chegar em 1/4/2026, ele chegou no último dia dele do prazo complementar, caso ele tenha interesse, ele consegue contratar o prazo suplementar. E o prazo suplementar já é com cobrança adicional de prêmio. Geralmente, a gente coloca na especificação da apólice o valor que ele pagará por esse prazo suplementar, que é 100% do valor da apólice que ele pagou anteriormente, tá? E aí ele tem que acionar a gente no último dia do prazo complementar. E a seguradora também, ela pode aceitar ou não, porque é um prazo que não é mais obrigatório, né? Então, a gente já está concedendo esse prazo complementar de 36 meses, que já é muito além do mercado, porque o mercado hoje em dia oferece 1 ano, às vezes não oferece o prazo, então isso vai muito da análise do risco, tá? E falando um pouquinho de retroatividade. Retroatividade é o seguinte, retroatividade, às vezes um cliente ele quer sair da seguradora X e quer vir para a CAD, tá? Aí ele tem uma retroatividade lá, ele está vindo agora em 2023, ele tem uma retroatividade de 2020, que seja. Nós contratamos essa retroatividade que ele tem anteriormente e ficamos responsáveis por qualquer reclamação que tenha ocorrido durante esse prazo, do prazo de vigência até o prazo da retroatividade, tá? E aí eu posso até já adiantar que está um pouquinho para frente do slide, que aqui embaixo está escrita a questão da retroatividade para os seguros novos. Hoje, nós também tem a possibilidade do cliente, caso o cliente está contratando a primeira apólice dele hoje com a gente, ele tem a possibilidade de contratar uma retroatividade de até 5 anos, mediante a cobrança de prêmio, né? Vai ficar um pouquinho mais caro o custo do seguro dele, mas ele consegue contratar esse período de retroatividade anterior à contratação da apólice, porque caso ele nunca teve a apólice, aí ele está contratando a apólice, mas ele falou, puta, eu nunca errei, eu não tenho ciência de nenhuma reclamação no passado, mas para me resguardar, eu vou querer contratar aqueles 5 anos anteriores ao início de vigência. Então, nós da CAD compramos essa retroatividade para seguros novos, tá? Legal. Ô Elvis, só 2 perguntinhas bem rápido sobre retroatividade. Tá. Você deu um exemplo de uma apólice que estava em uma outra seguradora com início em 2020.
Tá. E se tiver algum cliente com apólice desde 2010, por exemplo? Não, a gente também, é porque na nossa plataforma, na questão do produto digital, a gente consegue comprar até os 5 anos, tá? Os 5 anos anterior à vigência. Na parte da linha corporate, que a gente analisa caso a caso, a gente consegue sim dar uma... porque, querendo ou não, as reclamações, geralmente, a parte da justiça, vem sempre nos últimos 5 anos, né? Mas aí tem cliente que ele, por mais que não tenha reclamação, ele prefere contratar, que nem você falou o exemplo de 10 anos, mas a gente também consegue analisar esse caso, tá? A gente consegue também, tem caso que a Legal. gente contrata, tem caso... Depende muito do risco, depende da estrutura do risco, tá? Mas a gente tem a possibilidade de contratar sim. Legal, bacana. Então, o fluxo é outro, passa por um fluxo de análise da Isso, companhia. diferente, exato. Tá bom. E a retroatividade, vocês só compram ela, na realidade, após o prazo complementar, né? É isso? Não, a retroatividade, ela é no momento da contratação da apólice, tá? No momento da contratação da apólice. O prazo complementar é um prazo automático. Entendi. Deixa eu reformular minha pergunta. A retroatividade, para vocês, ela só passa a valer, contrata no início da apólice, mas ela só passa a valer após o prazo complementar da congênere? Não. Ou de vocês? Não? Não, esse exemplo que você está dando é um exemplo da Unimed, tá? Então, eu vou ajudar aqui a explicar. A partir do momento que você tem uma apólice, você renova ela, você vai adquirindo essa retroatividade, que é a cobertura para o passado, que foi o que o Elvon falou. A partir do momento que você renova essa apólice em outra companhia, que não seja a Unimed, em outra companhia, você está passando toda a responsabilidade de qualquer reclamação nova que venha de qualquer ato que você tenha cometido na retroatividade da apólice. Então, você tem uma apólice em outra seguradora, 6 anos, e agora você trouxe, a condição da CAD ficou melhor, o custo ficou melhor, e você trouxe aqui para a CAD. O que a gente vai fazer? A gente vai dar cobertura para esses 3 anos, se você colocar ali o período de retroatividade na plataforma, porque tem o espaço ali, e qualquer reclamação nova que vier a partir da sua contratação aqui na CAD, vai ser de responsabilidade nossa, tá? Então, a retroatividade, quando que você pode cometer o erro? Na retroatividade e na vigência. Quando você pode receber a reclamação? Depois, que é todo o prazo complementar e o prazo suplementar. O prazo complementar ele só é utilizado quando você deixa de renovar o seguro ou quando você envia a apólice de uma seguradora para outra e essa outra seguradora não pega essa retroatividade, tá? Ou no caso da Unimed. O que a Unimed faz? A Unimed, ela compra essa retroatividade, mas ela fala para você, olha, eu só vou cobrir qualquer reclamação da retroatividade quando o prazo complementar da seguradora anterior se encerrar. Acabar, né? Exato. E que isso é terrível. Por quê? Porque geralmente você muda de seguradora ou porque o atendimento foi muito ruim ou porque você conseguiu uma condição melhor, né? Uma condição de franquia, ou a franquia é mais alta e o custo ficou mais baixo. E aí, que apólice que vai responder essa reclamação? É sempre a apólice atual, tá? Então, a partir do momento que você trouxe essa apólice para a CAD e manifestou o interesse de manter a retroatividade dessa apólice aqui na CAD, toda e qualquer reclamação nova que vier vai ser responsabilidade nossa. Perfeito. Tá bom? Tem essa pegadinha. Dá uma pensada. A retroatividade de 3 anos também? Opa, desculpa. Oi, a retroatividade você seleciona na hora da contratação. Então, você pode contratar sem retroatividade e você pode contratar com até 5 anos de retroatividade. Essa escolha é você que faz. O ideal é que quando você está fazendo uma renovação de outra seguradora, que você coloque o mesmo período que ela tinha lá. Então, 3 anos, exato, acompanhe essa data, é isso mesmo. Então, no momento da contratação, você escolhe. O que o Elvon falou aqui, que é muito legal, que eu gostaria de reforçar, é que para esses clientes que nunca tiveram apólice, você consegue hoje na CAD comprar essa retroatividade. Então, você consegue contratar um seguro novo com cobertura para o passado, que é muito legal.
que hoje a gente chega em clientes que não sabem que existem esse tipo de seguro. Então, ele fala, poxa, eu quero uma cobertura para o passado, né? Então, é importante. Mas aqui eu friso que a cobertura para o passado também são para fatos desconhecidos do segurado, tá? Então, não adianta nada ele comprar uma apólice hoje com vocês, com retroatividade de 2 anos, sendo que ele já recebeu uma ação. Esse caso conhecido dele não vai ter cobertura na apólice. É o exemplo do carro batido, né? Não vai contratar a apólice para o carro batido, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Perfeito, Manda. obrigado. Vamos lá. No caso, o cliente já teve a apólice no passado, só que ele interrompeu, ele não renovou por um período. Depois, ou ele fez uma nova, ou na verdade ele está sem. Ele teve lá, não renovou e quer fazer uma nova agora, ou teve um período que ele ficou sem ali. Legal. Para você considerar uma retroatividade de renovação, você não pode ter interrupção da vigência. É exatamente isso que você falou. Então, eu tinha uma apólice que venceu em janeiro, eu não renovei, e agora, em abril, eu quero ter a apólice de novo. Não se trata de uma renovação nesse caso. Nesse caso, vai se tratar de uma apólice nova. E é aí o nosso diferencial. Com essa apólice nova, você também consegue dar a retroatividade. E aí você também consegue comprar até 5 anos para trás. Ah, tá. Então, não necessariamente ele não precisa não ter tido a apólice. Exato. Isso. Porque aí ele teve a quebra de vigência, né? Nesse período ele não teve a apólice, ele teve a quebra. Então ele ficou aquele período sem cobertura. Seguro. Então aí houve a quebra de vigência. Esse tema retroatividade é muito importante aí uma atenção especial na movimentação do cliente numa possível renovação, por causa dos exemplos que a Mariana e o Elvis bem colocou aí. E para os clientes novos, que está iniciando uma apólice nova, tem essa possibilidade de contratação com a retroatividade de 5 anos, já também reforçando a fala da Mariana, para fatos novos e desconhecidos, que ele não tenha conhecimento. Então, aquele médico que está iniciando a sua carreira aí, é possível fazer essa contratação para dar maior segurança para ele. E para os novos, para os clientes que a gente está renovando, é possível ter a retroatividade da apólice atual, acompanhada aí pela CAD, onde ela compra o risco e, caso apareça alguma reclamação de fatos desconhecidos, tem a cobertura aí prevista em apólice, tá? Esse tema retroatividade é importante e requer muita atenção de vocês aí, dos parceiros da RC. Perfeito, ótima colocação. E aí você falou dos novos e aqueles que já atuam. Eu gosto de falar do prazo complementar para aqueles que estão se aposentando, galera, que também é importante. O prazo complementar, ele é o período, como o Elvon disse, que a gente dá de 3 anos para ele apresentar uma reclamação de algo que ele possa ter cometido ali na vigência. Então, para aqueles médicos que estão se aposentando ou que não vão mais cometer atos novos, exercer mais atividade, é importante que ele contrate uma apólice, né, enquanto ele exercia, com esse prazo complementar de 3 anos. Pode receber uma reclamação de qualquer coisa que ele fez ali na vigência. Então, o cara já se aposentou há 2 anos e do nada vem uma reclamação. Ele vai ter cobertura também na nossa apólice. Tá? Também é importante. E reforçando, dependendo da especialidade do médico, é até aconselhável que a gente depois faça a venda do suplementar, porque as reclamações tendem a aparecer aí contra os médicos no período de 2 anos e meio até 3, 4 anos. Então, esse suplementar para aquele médico que está encerrando a sua carreira, é muito importante a gente colocar essa ideia também na cabeça dele. Perfeito. Deixa eu passar o slide. Exatamente. Aqui a gente vai entrar um pouquinho no que a gente tem hoje de atividade na CAD, que é uma gama de muita atividade, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Que nem aqui, a gente usou vários exemplos de laboratórios ou clínicas de diagnóstico por imagem, médico pessoa física, clínica médica. Aqui a gente tem a questão do veterinário, da clínica veterinária, do pet shop. Aqui a gente tem do síndico, pessoa física e administradora de condomínio. A gente tem para o escritório de advocacia, tem para o advogado, pessoa física.
tem o dentista, o clínica odontológica, cartório, engenheiro que faz só o projeto ou execução, ou engenheiro que faz as duas coisas, tem a empresa de engenharia, tem salão de beleza. Então, tipo, a gente tem uma gama muito gigantesca de atividade que a gente tem aceitação hoje, que é o que reflete nos nossos números, né? O que faz a gente ser líder de mercado, acho que entra um pouquinho nessa questão de aceitação aí de produto. Exato. E essas atividades também a gente tem toda em forma de plataforma, e ressaltando um pouquinho da atividade, uma das coisas que é diferente também em relação às outras seguradoras é a forma de contratação, principalmente quando a gente fala da área da saúde e principalmente quando a gente fala do médico, tá, pessoal? Hoje, quando você vai fazer uma cotação em alguma outra seguradora e esse médico ele faz cirurgia bariátrica, esse médico faz cirurgia de varizes, esse médico faz vários tipos de cirurgia, nas seguradoras, geralmente, você tem que selecionar todas as atividades que ele faz. Isso também causa uma responsabilidade para vocês. Porque, cara, se você esquecer de colocar alguma, o seguro não vai dar cobertura, né? Então, o que a gente fez aqui? O nosso também diferencial, e para facilitar a vida um pouco dos nossos parceiros, hoje a gente tem 3 classificações da área médica. O médico que tem CRM e que não faz nenhum procedimento cirúrgico, que para a gente a definição de cirurgia é ele abriu, ele tratou e ele fechou. Isso é uma cirurgia. Endoscopia não é uma cirurgia, porque ele não trata e ele não abre, tá? Então, a gente tem o médico que não faz nenhum procedimento cirúrgico, o médico que faz o procedimento cirúrgico, e aí pode ser qualquer um deles, menos o cirurgião plástico, e o obstetra, tá? Então, é muito fácil você enquadrar o risco dessa pessoa dentro do nosso produto, porque são só esses 3. Se ele não for obstetra, ou ele é com cirurgia, ou ele é sem cirurgia. Se ele for obstetra, você tem a opção do obstetra ali, do ginecologista ali. Então, é fácil. A gente deixa isso de fácil entendimento, para que na hora também de um sinistro, você fala, putz, olha, você não mencionou aqui que você é um cirurgião intensivista e deu sinistro bem nessa parte, não vou pagar. Então, a gente gosta muito, a gente faz essa opção pela transparência para não ter um problema na hora do sinistro. E aí, o universo de atividades é gigante. A gente tem que pensar que qualquer empresa ou qualquer pessoa profissional autônomo que seja um prestador de serviço, ele está passível, sim, a contratar um seguro de responsabilidade civil profissional, tá? E o universo do médico hoje, pessoal, como curiosidade aqui falando, ele está muito próximo ao universo do dentista, tá? O dentista começou a se preocupar muito com esse tipo de seguro, principalmente por causa da harmonização facial, por causa do preenchedor facial, por causa da lipo de papada que ele pode fazer. Então, o dentista está buscando esse tipo de seguro não só pelos procedimentos odontológicos, mas também para essas finalidades estéticas. Tá bom. Mariana, entrou uma pergunta aqui da Karine, referente a implante capilar. É considerado em qual especialidade aí, qual caixinha da ACAD aí para enquadramento? Tá, o importante é a gente entender se ele tem CRM, né? Tá. Se é um médico que está fazendo, um dermatologista, ali na nossa plataforma, a gente tem assim, médico sem cirurgia, médico com cirurgia, exceto plástico, e medicina estética. Certo. Então, ele vai ser enquadrado ali se ele tiver um CRM. Se ele não tiver um CRM, a gente tem dentro de profissionais da saúde outras atividades que podem exercer esse serviço. Então, pode ser, de repente, um biomédico, se ele puder fazer, estiver aprovado pelo órgão regulador, a gente tem a opção de biomédico, se for um esteticista. Então, o que eu gosto de ressaltar, principalmente quando a gente fala da área da saúde, é que a apólice, pessoal, vai exigir a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. A apólice vai exigir no sinistro a mesma coisa que um órgão regulador exige, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se o órgão regulador exigir que esse procedimento de transplante, não é transplante, né? Esqueci. É implante capilar. Implante, desculpa. Implante capilar,
ele precisa ser um médico. Na hora do sinistro, eu vou exigir que ele seja um médico. Ele precisa ter 50 horas do curso X comprovado. Nananã. Na hora do sinistro, eu vou exigir a mesma coisa. Tá? O porquê disso? Porque eu, como seguradora, não posso ir contra a lei. Eu preciso exigir a mesma coisa que o órgão regula mediante aquela atividade. Então, não adianta, de repente, um dentista que faz uma harmonização facial e o Conselho de Odontologia exigir que ele tenha um curso especial profissionalizante ou alguma coisa. Exato. E na hora do sinistro ele não me apresentar. Eu não vou cobrir o sinistro. Eu tenho que já agir conforme a lei. Tá? Dermatologista, aí, então, com implante capilar, entra como médico com cirurgia, por ter um procedimento invasivo, né? Não só pelo ter um procedimento invasivo, porque ali, na classificação de risco, a gente colocou o médico de estética, que geralmente é o dermatologista, no mesmo risco do cirurgião. Sim. Então, quando você olhar a atividade, vai estar bem claro ali, médico com cirurgia, medicina estética. Então, na medicina estética, você já identifica que ali cabe o dermatologista também. Tá bom. E entrou uma pergunta aqui do Alexandre, referente a contadores, porque não apareceu aí como um nicho de apetite. A CAD tem apetite, o mercado está fechando um pouquinho. Para qual atividade? Não ouvi. Contadores. Contadores, eu ia até falar, temos. Eu acho que a gente é um diferencial nosso, né? Que somos uma das poucas seguradoras que hoje ainda tem aceitação para contadores, mas a gente tem uma limitação nessa questão do limite, né? O faturamento, a gente considera o faturamento das empresas até 5 milhões, tá? E o limite máximo que a gente oferece para essas empresas é de 500 mil. Então, um contador hoje com um limite de 500 mil. Menor, A pergunta do mercado, porque o mercado andou tendo uma movimentação, é retroatividade para contadores. Vocês estão cobrindo ou não? Não. Contador, contador é uma atividade apartada, tá? Porque é uma das atividades que compram o seguro há muito mais tempo. Então, é natural que eles tenham um conhecimento da apólice, uma utilização e uma sinistralidade muito alta. Tá? A receita, quando precisa de dinheiro, é no contador que ela vai e é na multa que ela vai aplicar. Tá? Então, e a legislação muda muito, que às vezes é até difícil de acompanhar. Então, contador, ele tem um índice de sinistralidade mais alto. A gente não pega a retroatividade de outras companhias, mas se ele é um segurado nosso e ele vem renovando a cada ano, ele vai mantendo essa retroatividade com a gente. Tá? A gente não tem esse costume de sair de uma carteira, a gente não faz isso. Então, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, a gente aceitava o cirurgião plástico, que também dá uma sinistralidade muito alta e que é uma coisa que é totalmente inviável hoje em dia de ser feita. A gente deixou de aceitar cirurgião plástico como seguro novo, mas a nossa carteira atual de cirurgião plástico nas renovações, mesmo com sinistro, a gente apresenta a renovação para ele. Então, isso também se mostra uma seguradora comprometida com aquilo que ela faz. Exato. Porque, poxa, imagina, vocês vão trazer um monte de cliente para mim, passa 2 anos, eu falo, olha, não aceito mais, não tem mais opção, e te deixo na mão. Então, isso é uma coisa que a gente não faz. Hoje em dia estão entrando muitas seguradoras aí no mercado com foco no responsabilidade civil profissional, com custo baixo, franquia baixa, porque eles inflam, passa um tempo, eles saem de alguma atividade que foi a que eles inflaram. Então, se hoje eu quiser inflar a CAD, eu tenho parceiros que têm produção de 5 milhões, 3 milhões ano só na atividade de contador. Então, se eu quiser inflar, eu trago aqui e inflo. Só que eu sei que isso não é ou não vai se tornar uma carteira saudável. Então, a gente não deixa de aceitar o contador, só que a gente reduz a nossa exposição, fazendo isso que o Elvon falou, colocando um limite de importância segurada de até 500 mil reais. Tá bom, obrigado, Mariana. Podemos seguir. Eu não sei se vocês me permitem responder um comentário que a Karime fez referente a corretor de seguro. Ela perguntou se tem a cobertura, né, para corretores de seguro.
que não foi mencionado na apresentação, mas nós temos sim uma cobertura específica para isso, que já vem até no nosso combo de cobertura no momento da contratação, tá? É uma cobertura chamada erros ou omissões em transmissões de propostas, tá bom? Essa cobertura, ela cobre a situação de um corretor esquecer o segurado pediu para ele ter aquela cobertura, um exemplo de uma apólice posso usar um exemplo do... Seguro de transporte, por exemplo. Seguro de transporte, isso, exemplo. Ele esqueceu de colocar um veículo da frota. Então, ele foi solicitado, o cliente dele solicitou a inclusão daquele veículo naquela renovação, mas ele esqueceu. Então, ali tem a falha dele profissional e ele estaria amparado por essa cobertura, tá bom? É uma cobertura específica de corretor de seguro. Ok. Aqui, dando continuidade aqui na nossa apresentação, uma das vantagens que a gente tem aqui na CAD é a sala de emergência. O que seria essa sala de emergência? Às vezes o cliente, ele está lá, vamos usar uma empresa aí de uma clínica de odontologia. Ele está lá atendendo o seu cliente, aconteceu uma falha, né, não intencional, né, ali com o paciente dele, e aí o paciente dele está lá, xingando, causando aquele burburinho imenso dentro da clínica, e o dentista não sabe o que fazer. A CAD disponibiliza essa sala de emergência para o cliente, ela não tem custo nenhum, a gente tem advogados de pronto atendimento ali para poder orientar da melhor forma como o segurado deve proceder. Isso não vai ter custo, não vai ter honorário, não vai ter nada. E também não é um canal para o advogado defender o cliente já naquela situação. Ele vai ter só uma orientação de como ele deve proceder naquele momento da confusão. Tipo, ó, não fala nada, escuta, tal, isso e aquilo, pega tudo, aciona a seguradora, já deixa tudo formalizado a questão da expectativa, que houve esse erro seu, ela vai dar uma orientação aí da melhor forma para poder acalmar o cliente, tá? É um dos diferenciais da CAD. Ok. E aqui a gente coloca aqui um ponto de atenção no momento de contratação. Aqui também tem os diferenciais, a gente já falou bastante coisa aí, e é uma forma de orientar o corretor na hora da contratação da apólice. A gente coloca aqui, compare sempre as coberturas. Em caso do nosso combo de coberturas, que já vai estar lá tudo certinho, bonitinho, é bom fazer essa comparação, porque tem muitas seguradoras que ela fornece aquela quantidade de coberturas limitadas que acaba vendendo uma coisa que, caso o cliente tenha algum sinistro, ele não vai ter o respaldo da seguradora. Às vezes, aquelas coberturas elas estão limitadas e, nas nossas condições, as coberturas estão 100%. Então, a gente sempre pede para o corretor analisar essa proposta, porque muitas vezes o que acontece? A gente recebe muito pedido de repique. A gente faz de tudo para manter as nossas renovações em casa, de trazer seguro novo. Acho que o DNA, a Maria até pode me corrigir se eu estiver falando abobrinha, o DNA nosso é fomentar muito negócio novo. Então, às vezes a gente recebe umas condições da Congênere, e aí, como faz um comparativo com as nossas condições, aí eles estão dando lá cobertura X, A e B que não se enquadra na atividade do cliente, ele está limitando aquela cobertura que é a cobertura principal, que ia defender o cliente numa possível falha profissional. Então, esse comparativo das coberturas é muito importante antes da gente solicitar um repique, ou antes da gente abrir mão do cliente, se de falar assim, ó, eles não estão oferecendo, ou por conta disso. É sempre bom fazer essa comparação antes, tá? E o mesmo para a franquia, porque às vezes lá nas condições, já peguei caso que o cliente pegou e falou assim, a gente estava com a franquia, eu não lembro exatamente se tinha uma POS com um valor mínimo X, e isso era por reclamação, por sinistro e tudo mais. E aí a condição da Congênere, ele estava falando que era só uma questão por sinistro, então o cara, se ele era um risco com a possibilidade de ter vários sinistros para o mesmo, era várias prestações de serviço dentro da mesma reclamação,
e ele só tinha cobertura na Congênere para um sinistro, sabe? Para por sinistro. Então, ele ia pagar aquele valor imenso de franquia, sendo que na nossa condição ele estava amparando a reclamação em si como um todo, independente de quantas ocorrências tenham ocorrido dentro daquela reclamação, tá? Entra na mesma comparação da franquia e das coberturas. A questão da retroatividade foi o que a gente falou anteriormente nos outros slides, da questão da ver se existe, se eles estão concedendo a retroatividade, se não tem essa pegadinha das questões da Unimed, que ele concede, mas não concede, prazos e tudo mais. Então, essa questão de verificar a retroatividade é muito importante também. A questão dos prazos oferecidos foi o que a gente falou da questão do prazo complementar e suplementar, que aí a empresa, como não é mais uma obrigatoriedade da SUSEP, que nem era antes de ter os 36 meses e tudo mais, tem seguradora que não oferece, tem seguradora que oferece 1 ano. Então, às vezes, não compensa você trocar ali a questão de custo pouca por conta dessas mínimas coisas que você for parar para pensar lá na frente vai fazer falta para o cliente, tá? E aí a gente coloca também as questões das exclusões, não as exclusões que a gente até menciona, não a exclusão do produto das condições gerais num todo, mas as condições relacionadas à atividade segurada. Porque, às vezes, a gente pega aqui um exemplo de... vou usar um exemplo aqui de uma policy de mídia. A gente pega um contrato específico aí que o cara, ele faz a questão além da produção, ele quer fazer a distribuição daquela filmagem. E aí, na Congênere, ele tem isso descrito na atividade segurada, que ele está lá com a atividade para produzir e para distribuir isso, mas tem uma exclusão específica dos caras que ele pode só fazer a parte da produção, mas ele está com uma exclusão para a distribuição desse conteúdo. Então, isso é muitas pegadinhas que a gente acha que, eu falando assim, às vezes até parece bobagem, mas que a gente pega, isso é vivenciado no dia a dia. Então, a gente pega muitas situações assim, e eu estou usando esse exemplo porque aconteceu comigo também, tá bom? A questão observe a descrição da atividade coberta. É um exemplo bem bacana que a Mari até usa nos treinamentos dela, falando da questão da atividade segurada. Ela fala, o cliente em si, ele faz uma clínica de atendimento, no geral, e além disso, ele tem transporte de paciente e home care. Aí você vai pegar uma apólice da Congênere, ele fala, tá lá na atividade segurada, clínica com cirurgia, um exemplo. Clínica com cirurgia, ponto. Nenhuma possível falha profissional na questão do transporte paciente ou no home care, no atendimento do home care, ele não vai ter cobertura. E isso a gente especifica bem na atividade segurada. A gente sempre costuma falar, ó, é uma clínica, tal, que com o transporte de paciente e home care, porque trava toda a atividade do cliente e ele está amparado em qualquer situação de uma possível falha, tá? Então, a gente fala bastante para a gente observar essas questões da atividade segurada, porque é o coração da apólice, tá? E a questão da definição de segurado. Isso é um diferencial nosso também, usando o exemplo aí de um escritório de advocacia. Se você vê as condições gerais das outras seguradoras, eles não dão cobertura para estagiários. Se você for pegar um escritório de advocacia, 80% do serviço que é feito é pelo estagiário. Geralmente, o advogado em si, ele faz a conferência do todo o serviço realizado e quem dá a canetada é ele. Mas aí é uma situação que, se tiver alguma reclamação em cima desse serviço que o estagiário fez, sem ter a caneta do advogado, não teria cobertura nas demais seguradoras. Aqui a gente está amparado funcionários CLTs, estagiários, sócios e qualquer funcionário que tenha um contrato de prestação de serviço, tá bom? Esses são os nossos aí, referente às concorrências, os nossos diferenciais. Tudo isso influencia no custo, né? Então, se eu não cubro o estagiário,
que é para um advogado, para um escritório de advocacia, eu vou ter um custo mais competitivo, porque o meu risco em si não vai estar 100% coberto. Se eu não cubro para uma agência de viagem, ou roubo de bagagens, ou coisa do tipo, eu estou diminuindo a exposição do meu risco, então, consequentemente, vai interferir no custo. Acho que era mais ou menos isso, né, Elvão, que a gente queria passar para vocês. Eu sei que é muita informação, eu sei que se precisar de um segundo bate-papo para a gente falar sobre, para a gente explicar um pouco mais, a gente está disponível. A gente pode ajudar também com vários materiais, acho que a gente já enviou, inclusive, alguns resumos para vocês e tudo mais. E aí, acho que agora, Fábio e Márcio, é com você. Não sei se tem mais pergunta para a gente responder. Fiquem à vontade. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado, Elvis. Eu só gostaria de pedir para vocês darem uma dica aqui para a turma, né, de qual é a profissão ou quais profissões realmente a CAD tem condição de preço, né, ou condições comerciais que estão muito aquém do mercado, né? Ou seja, quais as profissões vocês realmente estão com apetite e que preços imbatíveis para que eles possam trazer esses negócios para vocês. Tá, legal. Hoje, cerca de 60% da minha carteira é na pessoa física, e desses 60%, mais ou menos 45% são da área da saúde. Então, Perfeito. Médicos é um produto que a gente tem muito apetite. Então, o nosso produto, se você pega para um médico, tem atividades ali que a gente não cobra nem franquia. Então, a gente está com um produto um apetite muito grande. Então, a área da saúde é algo que a gente tem um apetite muito grande. É mais fácil dizer aquilo que eu não tenho tanta apetite. Perfeito. Contador e cirurgião plástico. Nos demais, o engenheiro agrônomo, o advogado, qualquer uma dessas a gente tem a possibilidade de fazer e tem uma condição bem atrativa. Okay. Excelente. Também na parte do corretor aí, Mariana, queria que você reforçasse aí bem para eles a importância desse seguro para a nossa atividade profissional em si, tá? E também aí relatar quando ele contratar através da PJ dele, se tem a extensão para a pessoa física do sócio também aí no produto ACAD. Legal. Óbvio, né? A gente está falando de seguro, proteger a prestação de serviço, então é óbvio que você, como corretor de seguros, deveria ter o seu próprio seguro. A gente tem casos aqui que o cara esqueceu de colocar um caminhão na frota e esse caminhão foi roubado e era um prejuízo de mais de R$300 mil, ele não tinha dinheiro em caixa. Então, é importante você, como corretor de seguros, ter a sua própria pólice, ter a sua própria proteção. A gente já viu empresas que não têm o seguro e quebram e precisam se refazer. E demora um certo tempo, então isso é importante. A responsabilidade civil profissional é para segurar, querendo ou não, o seu patrimônio. E sim, na nossa definição de segurado é o que o Elvis falou, tirando a área da saúde e falando dos advogados, falando do corretor de seguros, todas as pessoas que prestarem serviço em nome da pessoa jurídica estão amparados pela pólice. Então, o sócio, o diretor, o administrador, qualquer pessoa que cometa uma falha profissional em decorrência da atividade de corretagem de seguros vai estar coberto pela pólice. Excelente, excelente. Leandro, quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo, foi ótima apresentação. Parabéns, Mariana e Elvis. Excelente. Bem, eu gostaria então de agradecer novamente a Mariana, o Elvis e o Alexandro. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado aí por todo o suporte que vocês têm dado. Agradecer também a todos os consultores, corretores que ficaram aí durante essa última 1h30 com a gente. Lançar aqui uma campanha, né? A CAD encaminhou aqui para a corretora 3 kits, mochila, squeeze e moleskine. Então, os 3 primeiros corretores que fizerem 5 propostas aí no mês de maio receberão no seu escritório esse kit. É um kit muito bacana e eu tenho certeza que, além do comissionamento, além da questão financeira, é mais um mimo aí para poder agraciá-los. Então, esse treinamento ficará
salvo na nossa plataforma de educação, e qualquer dúvida a gente vai tratando por e-mail ou nos nossos grupos. E Mariane Elvis, muito obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Bom dia, viu? Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Os kits são bonitos, tá? Eu falo que os brindes da Muito CAD legal. são bonitinhos, então vale a pena, não é um Moleskine qualquer, não é uma mochila qualquer. Então, pessoal, boa sorte para vocês, boa semana, e contem aqui com a nossa parceria. A gente está muito feliz com a parceria com vocês. Muito Tá certo. obrigada. Muito obrigado. Até mais. Mariana, Tchau, Valeu, pessoal. Oi. Tchau. Valeu. Mariana, o Elvis eu acho que saiu, mas se você puder Não, ficar... o Elvis está aqui. Se vocês puderem ficar só mais uns 5 minutinhos, Claro, claro. bom? Vou parar aqui a gravação. Obrigado, pessoal. Tchau, Pavão.